Boa noite, meus queridos irmãos. Nesta quarta-feira, a qual nós deveríamos estar aqui reunidos para cantarmos, louvarmos ao Senhor nosso Deus e também ter uma meditação e depois da meditação as nossas orações. Mas Deus assim o quis que nós estivéssemos recolhidos. E este momento que nós estamos recolhidos, podemos pensar algumas coisas e refletirmos em muitas situações e refletirmos a nossa vida espiritual, a correria do dia a dia que estava nos impedindo e até mesmo tirando o nosso contato com os filhos, com a esposa. E todas essas questões fazem com que venhamos a refletir e esperarmos de Deus dias melhores. E eu creio em dias melhores, pois o Senhor está nos guardando, nos orientando e nos ajudando. Meus queridos, nessa noite a devocional que eu quero compartilhar com vocês está em Juízes capítulo 5, o versículo 12, a parte A. Desperta. Desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Irmãos, quando olhamos este verso, são repetidos 4 vezes a frase desperta, desperta, desperta. Por que será que Deus disse a Débora por várias vezes para que ela viesse a despertar? Aí onde você está neste momento, abaixe a sua cabeça e por alguns segundos pense o que Deus quer que você desperte. Reflita um pouquinho sobre esta palavra. Desperta, 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 desperta. Aqui, o desperta é o mesmo que levanta-se, prontifique-se, coloca-se ao dispor de. Duas razões se deram neste contexto. A primeira razão, Débora viu que o seu povo estava sendo oprimido pelo inimigo, o jugo. Irmãos, quando nós estudamos a história de Israel, quando nós vemos, desde lá de Abraão, quando Deus começou a preparar Abraão, dizendo que ele seria o pai de uma grande nação, e depois sucessivamente passando a seus filhos, Jacó indo para o Egito, juntamente também com seus filhos, e ali se tornou realmente uma grande nação, tão grande que despertou no coração de Faraó o medo e a inveja. E Deus levantou Moisés, e Moisés levou o povo para a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas durante 40 anos caminhou com aquele povo pelo deserto. Mas o que eu gostaria que nós pensássemos é que quando Israel se aproximava de Deus, Deus o livrava de todos os males. Porém, quando Israel se afastava de Deus, os males vinham e eles não tinham a proteção de Deus. Assim foi no tempo dos juízes, assim foi no tempo dos reis. Então a conclusão que nós chegamos é: quando nós nos aproximamos de Deus, o mal se afasta. Quando nós nos afastamos de Deus, estamos suscetíveis aos males.
E aí você vai dizer, mas pastor, nós estamos vivendo esse período do coronavírus pelo fato de que nós estamos afastados de Deus? Amados irmãos, amada igreja, não creio desta forma. Eu creio que o nosso povo, o povo brasileiro e o mundo, porque não é uma epidemia, é uma pandemia, o mundo está afastado de Deus. E da mesma forma como Deus manda o sol, a chuva sobre os bons e os ruins, da mesma forma, quando as pessoas do mundo são atacadas por enfermidades, por pestes, esse vírus nada mais é do que uma peste, e outros males que vêm sobre o mundo, também acaba atingindo os filhos de Deus. Débora viu que seu povo estava oprimido. Débora despertou, acordou e ouviu que Deus a convocara para falar ao povo qual era a vontade do Senhor. E mais que isso, Deus levanta Débora para ser a profetisa. Débora cresceu ouvindo do seu pai quanto Deus, o Todo-Poderoso, havia livrado a nação israelita do cativeiro, livrado o povo do Egito, livrado o povo durante os 40 anos que caminharam pelo deserto, como eles foram milagrosamente sustentados no deserto, como se deu as vitórias diante de inimigos muito mais poderosos, inimigos muito mais fortes e mais equipados com as suas armas de guerra. Débora aprendeu, desde a sua meninice, a amar e a adorar o Senhor dos Exércitos. E Débora buscou compreender o porquê o Deus Todo-Poderoso havia abandonado seu povo e o entregado nas mãos dos seus inimigos. Segunda razão. Débora descobriu que o seu povo havia abandonado o Deus de Israel. Triste. Irmãos, pensemos. Que triste abandonar o Deus de Israel. E eu tenho ouvido nos comentários pela internet pessoas dizendo que Deus não existe, que isso é uma invenção dos fanáticos, que isso é uma invenção de pessoas loucas, doidas. E entristece meu coração de ver as pessoas achando que Deus não existe. E o pior em relação ao povo de Israel, o povo passou a seguir outros deuses. Será que é diferente dos nossos dias? Quando nós vemos as pessoas adorando outros deuses, indo no mar para fazer oferendas a Iemanjá, e tantos outros deuses que tomaram o lugar do Deus verdadeiro. Débora, ela compreende o seu chamado. Sabe que Deus a escolhera para levar a seu povo de volta para Deus. Débora, a profetisa, conscientiza o seu povo dos seus maus caminhos, leva-os ao arrependimento da idolatria. Débora intercede por seu povo, clama a Deus por eles e recebe de Deus a promessa de livramento. Livramento que ocorre pelas mãos de Baraque. Gostaria que os irmãos em seus lares, aproveitando agora o tempo que nós temos, e bastante tempo, estudasse um pouquinho do livro de Juízes e olhasse ali os homens e mulheres que Deus levantou para que pudessem levar o povo sempre à sua presença.
Meus irmãos, essas são as duas razões que nós vemos que Débora levou o povo. E duas razões também que servem para nós. Vamos clamar por nossos familiares, por nossos amigos e pela nossa nação. O Brasil está em crise. Nosso país precisa conhecer a salvação em Jesus Cristo. O nosso país precisa conhecer o Deus verdadeiro. O povo brasileiro ainda está no pecado e escravizado por Satanás. E somos nós que podemos e devemos nos achegar mais e mais a Deus. E levar o povo brasileiro a conhecer Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, que deu a sua vida por nós pecadores. Deus nos chama neste momento de... Desculpa, meus irmãos. Deus nos chama neste momento de quarentena. Enquanto estamos agora em quarentena, Deus está nos chamando. Deus está falando com você agora. Quando você abre a Bíblia, você vai ler. Quando você dobra o seu joelho e ora, ou quando você está na cama deitado, você está orando, ou quando você está caminhando e você está orando, você está em comunhão com Deus. Neste momento de quarentena, Deus está chamando você para que você seja como Débora, um profeta, uma profetisa, para interceder por nosso país. Se você fala, mas como eu vou falar para as pessoas de Jesus Cristo? Mas você pode dobrar o seu joelho, você pode orar, você pode clamar, você pode colocar a nossa pátria nas mãos do nosso Deus. O nosso Brasil. Vocês percebem, irmãos, que nós vemos nesta crise o povo dividido, uns condenando os governadores, outros condenando o presidente. Não há uma linha, um raciocínio comum. Cada um quer por um lado. E nós mesmos ficamos no meio dessa guerra, ficamos também divididos. E que nós, irmãos, com o chamado que temos para sermos profetas, para clamar pelo nosso país, em oração. Se não dá para a gente evangelizar, e aí podemos usar a internet, podemos usar os meios de comunicação para levar a mensagem de salvação de Jesus Cristo, mas podemos, isso sim, fazer, orar e clamar: Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Vamos orar. Senhor Deus, nós, neste momento de dor e tristeza, mas também faz com que nós venhamos a refletir sobre o despertar, despertar, despertar. E quando nós refletimos e aproveitamos o silêncio, aproveitamos essa quarentena que nos foi imposta e nos achegamos mais a Ti, percebemos, ó Deus, que o trabalho já não é tão importante, que as nossas atividades, a correria do dia a dia não são mais importantes, pois o que é mais importante agora é a saúde, o cuidado das nossos entes queridos, da nossa família. Meu Deus, também nós nos alegramos porque assim nós nos achegamos a Ti e o Senhor nos dá tranquilidade, acalma, aquieta os nossos corações. E nós, ó Deus, na continuação de nossa oração, entendemos que ao despertar, nós devemos despertar pelo povo brasileiro, orar pela nossa nação,
clamar a Ti, Senhor Deus, para que o povo se converta do seu mau caminho, para que esta nação, Deus, venha buscar a Ti. E, Senhor Deus, que o Teu Evangelho, a Tua palavra seja anunciada e pregada. Pai de amor, também nesse momento, eu oro e clamo pelos irmãos da igreja. Estamos afastados, é bem verdade, mas mantendo a nossa comunhão. E quero, Senhor Deus, nesse momento, suplicar a Ti, rogar a Ti, Senhor Deus, que cuide das famílias da nossa igreja. E se houver, ó Deus, algum que está passando dificuldades, necessidades, que a igreja se levante em socorro, para que nós venhamos cooperar, Senhor Deus, com aqueles que estão passando por lutas, por tribulações, como nós estamos passando, mas também estão enfrentando o problema financeiro, estão enfrentando o problema de não ter o básico para as suas casas. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que nós possamos olhar com todo carinho e, ó Deus, suprir a necessidade de todos aqueles que vierem a precisar. Senhor Deus, dá-nos a orientação do Teu Espírito para que a gente desperta, Deus, para essa realidade e possamos ver quem está realmente necessitando para assim socorrermos. Te louvo, Deus, te agradeço. Abençoe, Senhor Deus, a Tua família. Abençoe, Deus, o Teu povo. Ó Deus, sara essa nação. Sara, Deus. E que essa nação venha conhecer e dizer: Deus é o Senhor da nossa nação. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.